Olá, pessoal, aqui é Viviane Ribeiro do The Rich Life Guide e hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana: como o dinheiro molda os seus valores. Como cada classe social vê alguns tópicos que são relacionados com dinheiro. Ficou interessado? Então fique nesse vídeo que você vai entender do que eu estou falando. Nós vamos analisar então como que a classe alta, média e baixa, eu vou usar esses termos, tá, pessoal, para ficar mais fácil. Você pode usar os termos que quiser, mas eu vou usar classe baixa, classe média e classe alta, tá? Considerando o nível de renda, tá, pessoal? Só isso. Então não é discriminação, baixo, alto, médio, nada disso. É só para definir o tipo de renda de cada classe. Então nós vamos falar de, em termos de tempo, de educação, de vida familiar, o que o dinheiro, como que o dinheiro influencia cada uma dessas classes sociais, tá? Como que cada uma dessas classes sociais vê o dinheiro em relação ao tempo, o dinheiro em relação à educação, o dinheiro em relação às pessoas, e aí você vai entender com o passar desse vídeo aqui do que eu estou falando, tá? Se você tem uma opinião diferente, é só deixar nos comentários e dar um like aí se você gostar do vídeo. Então vamos começar. Vamos começar primeiro então com a relação entre bens e dinheiro. Como que a classe mais baixa, ela vê a relação entre bens e dinheiro? As pessoas de classe mais baixa, elas veem as pessoas como o mais importante do que os bens, porque mesmo porque elas não têm tantos bens. Então, elas veem que, então, o mais importante para elas é a relação entre as pessoas e as conexões que eles têm. Por quê? Porque muitas vezes também para essa classe social é importante a ajuda de toda a comunidade para que eles possam sobreviver. Então, as pessoas estão no topo das prioridades dessa classe baixa quando a gente fala de bens e dinheiro. Já na classe média, que é, né, o pessoal que já tem um pouco mais de patrimônio, vamos falar assim, o que eles dão muita importância são as coisas que eles podem comprar com o dinheiro, como por exemplo carros, casas e outros tipos de bens, roupas de marca, né, que as pessoas quando começam, né, a melhorar um pouquinho de vida, uma das coisas que elas compram primeiro antes de comprar roupa é comida, gente. Começa com a parte de comida e depois vai para outros tipos de bens, né? Como, por exemplo, roupas, depois aparelhos de celular e casas e carros. Então, enquanto que para as pessoas, né, de classe baixa, né, ter muitos amigos é visto como sucesso, para as pessoas de classe média, o que é visto como sucesso é ter bens. Conquistas materiais são vistas como símbolo de sucesso. Como eu já mencionei, carros, casas e outros tipos de bens. E como é, então, para as pessoas de classe alta? O que as pessoas de classe alta valorizam? Já para as pessoas de classe alta, o dinheiro assume um novo significado. Essas pessoas de classe alta, elas já têm acesso àquilo que elas já consideravam importante em termos de coisas. Elas já têm o carro que queriam, já têm a casa que queriam, provavelmente já têm todas as roupas que eles, né, podem comprar, e então o dinheiro passa a ter um outro significado, que é exclusividade, poder e legado. Então, as pessoas de classe alta, elas não se baseiam em só ter alguma coisa, mas elas querem ter algo que seja exclusivo, ou seja, que seja de acesso limitado, que nem todo mundo possa ter. E aí você vê, né, influenciadores e pessoas famosas, por exemplo, comprando alguns certos tipos de relógios que só são acessíveis para determinadas pessoas. Você não entra na loja e compra o relógio. Você tem que ter um relacionamento com aquela marca. Às vezes você tem que ser indicado para poder comprar aquele relógio. E isso acontece também com algumas marcas de luxo em relação a, por exemplo, bolsas. Você não pode simplesmente entrar e comprar a bolsa. Você tem que estar na lista de espera, você tem que ser indicado por alguém, ou você tem que ter um relacionamento com aquela marca. Ou seja, você já tem que ser um cliente para que você possa ser incluído na lista de pessoas, né, especiais, né, ou VIP, pessoas importantes que possam comprar, ter acesso àquele produto. Então, isso é exclusividade. Além disso, essas pessoas elas buscam deixar um legado. Então, as pessoas que já estão, né, no nível social mais alto em termos de dinheiro, elas querem deixar um legado, elas querem deixar, né, o nome delas marcado na história. Então, esse é uma sintonia diferente. Então, para as pessoas de classe mais baixa, que são mais importantes são os relacionamentos, para as pessoas de classe média, adquirir coisas, e para as pessoas de classe alta, exclusividade e legado. Um segundo tópico que eu quero falar aqui é da parte de tempo e educação.
Como que o dinheiro se relaciona para as pessoas, né, das diferentes classes sociais em relação a tempo e educação, acesso à educação, tá? Vamos lá. Pessoas de classe baixa, como que funciona para elas, né, pela questão social de quanta renda que possui, como que funciona na cabeça delas o tempo e educação. Bom, a classe baixa, o tempo para ela gira em torno do presente. Como ela se vê, né, com poucas possibilidades de construir alguma coisa para o futuro. E, gente, aqui eu não estou falando que a pessoa não possa construir algo para o futuro, tá? Eu estou falando, na média, o que que acontece. Então, se a pessoa ela vê, né, a maioria das vezes que ela não consegue construir algo para o futuro, ela vai se preocupar em usar o dinheiro e no presente, ou seja, fazer com que o tempo presente dela seja o mais prazeroso possível e que ela desfrute, né, o que ela puder com aquele dinheiro que ela conquistou. E muitas vezes a educação é visto como algo distante, tá? Então as pessoas elas não vão se preocupar tanto com a parte de educação, porque talvez para elas seja muito difícil, né, através da educação, conseguir prosperar na vida. Então, as pessoas de classe baixa elas vão se preocupar mais com o presente e nem tanto assim com educação. O negócio é viver o presente. Já as pessoas de classe média, elas se preocupam muito com construir o futuro. Então, elas veem a educação como uma forma de alcançar um futuro melhor. A educação ela torna-se uma ferramenta para o que a gente chama de subir na vida, ou seja, de prosperar. E assim, a decisão de educação ela é avaliada a longo prazo. Então, às vezes a pessoa sabe, né, que pode demorar um tempo para aquela educação, né, dar um retorno, aquela instrução que ela buscou dar um retorno, mas ela vê a longo prazo, porque ela está construindo o futuro. E por isso a poupança, o orçamento, né, falar sobre investimentos é tão importante para essa parcela da sociedade, a classe média. Então, eles estão sempre preocupados ali em construir um futuro melhor e por isso eles estão preocupados com o orçamento, em como fazer uma poupança e também com o planejamento do futuro. E a classe alta, como será que eles veem essa parte do tempo e educação? Na parte da classe alta, não importa tanto só o presente e o futuro, mas o que importa são as tradições e a história que já foi construída. É por isso, gente, que muitas vezes, né, a pessoa de classe média ali ganhou um dinheiro e ficou rico, e os de classe alta vão chamar eles de new rich, ou seja, novos ricos. Ou seja, não é uma pessoa que vem de uma família com tradição, com história, né, com antepassados que eram já ricos. É uma pessoa que ficou rico agora nessa última geração e quer se integrar ao grupo de classe alta. E muitas vezes o que acontece? Há uma rejeição por essas pessoas que já vêm de famílias ricas, né, há várias gerações, com essas pessoas que são o que eles chamam de novos ricos. Porque aí eles veem que os novos ricos não têm o que eles chamam de classe. Pessoal, eu não sou de classe alta, eu só estou aqui explicando um ponto de vista, tá? Se você discordar, deixa nos comentários que é isso que a gente quer. A gente quer gerar uma discussão. Então, as pessoas de classe alta, elas têm as tradições e as histórias. Então, qual o tempo que a pessoa, né, de classe alta usa? Não é nem o presente, que é o de classe baixa, nem o futuro, que é o de classe média. Ele está preocupado já com o passado, ou seja, com o que aconteceu, né, naquela história para trazer aquele legado, né, aquela tradição da família. Então, as decisões da classe alta, né, em termos de tempo e educação, elas são tomadas no sentido de preservar o nome da família, preservar a história da família, preservar o legado da família, preservar aquela casa, né, antiga que a família tinha, algum bem, né, que já está na família há vários anos. E como que é vista então a parte de educação? Já que eles já são ricos, né, eles não vão ter que estudar para poder, né, usar a educação para poder subir na vida, porque eles já estão lá no degrau mais alto. Então, para que serve a educação nesse caso? A educação serve como prestígio, né? A pessoa foi para a escola tal, igual aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, né? É muito importante que os filhos de famílias ricas eles entrem nas escolas da Ivy League, que são um círculo de universidades, né, que formam parte das melhores universidades dos Estados Unidos. Então, para eles é importante que os filhos possam ir para essas escolas para que eles tenham um convívio com pessoas da mesma classe social que eles se consideram. Então, a escola não é para subir na vida, a escola é para manter as tradições, né, o nome da família,
manter o prestígio daquela família e também para fazer conexões que serão úteis para eles. Gente, ficou interessante essa análise? Essa análise, gente, eu tirei de um curso que eu estou fazendo, tá? Para educadores financeiros e eu achei muito interessante. Estou compartilhando aqui com vocês. Aí deixe os comentários no vídeo, me ajudem. Compartilhe o vídeo com outras pessoas se vocês acharem os comentários relevantes. Próximo tópico vai ser vestuário e ênfase no social. Vamos ver então como as três classes sociais se comportam em relação a dinheiro e vestuário, dinheiro e ênfase no social, no convívio social. E também vou incluir nessa análise a parte de alimentação. Ficou interessado? Fica aqui no vídeo mais um pouquinho que você já vai entender. Então vamos começar de novo pela classe mais baixa, pessoas que têm menos renda. Como que eles veem a parte de alimentação, de comida? Na parte de alimentação, o que importa é a quantidade. Se tem o suficiente para comer. A quantidade é o mais importante. É bom ter o que a gente fala, né? Às vezes, fartura. Eu quero ter muita comida na mesa, eu quero comer até ficar cheio, né? Até não poder mais. Então, essa é a ideia, que você possa ter o suficiente para comer. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas já passaram, ainda passam por dificuldades na vida que geram acesso até mesmo à parte de alimentação. Então, para eles, o importante é ter quantidade suficiente de comida para que possam se alimentar. Na classe média já é diferente, como já foi sanada aquela necessidade da quantidade de comida, a quantidade de comida não é mais um problema, então o foco passa a ser na qualidade da comida. Então a pessoa, né, quando melhora um pouquinho já na vida, né, vamos falar assim, ela já não quer saber de comprar um tanto de coisa, mas ela quer comprar poucas coisas boas. Então vai comprar ali, em vez de comprar um montão de suco de caixinha, às vezes vai querer comprar um suco natural, entendeu? Um suco mais, né, feito de maneira mais orgânica, vamos falar assim. Orgânico é bom, né, gente? Então, esse é uma mudança de foco. O foco já não é tanto na quantidade, mas sim na qualidade dos alimentos. Por quê? Porque a necessidade da quantidade já foi sanada. Então, agora passou para o nível seguinte, que é o da qualidade. E aí você vai perguntar, e qual é então a ideia, né, na classe social mais alta em relação à comida? Como que muda isso para a classe média, por exemplo? Por quê? Porque qualidade continua sendo importante. Qualidade, obviamente, é importante para qualidade, obviamente, é importante para as pessoas de classe alta, mas o que eles dão muito valor também é o que? A apresentação dos pratos. Então, não adianta só ter, né, a quantidade suficiente e a qualidade suficiente, mas também tem que ser um prato bonito, tem que ser um prato bem apresentado. E isso você vê, né, se você já assistiu algum daqueles programas, por exemplo, Chef Table, né, que é um programa muito famoso, você vai ver que na hora que eles fazem a avaliação dos pratos, eles olham, né, além os ingredientes são todos de boa qualidade, né, pessoal? Mas eles olham além de se a comida está bem feita e combinou lá os sabores e os cheiros, né, e a consistência é perfeita, eles olham também a apresentação, se aquele prato está bem apresentado, se está bem colocado. Então, a apresentação passa a ser algo importante na parte de alimentação para as pessoas de classe alta. E o mesmo acontece com a parte de vestuário, o que seria então mais importante para as pessoas, né, de classe baixa em relação a vestuário. O foco aí vai estar na expressão e no estilo, como que a pessoa, né, mostra o estilo dela. Ela quer mostrar a sua individualidade através da roupa. Então, às vezes ela quer comprar uma roupa ali um pouquinho mais bacana para mostrar que ela é desse estilo ou daquele. Ela não está tanto assim preocupada com a qualidade da roupa, né? Com a marca da roupa, mas ela está preocupada em mostrar um estilo que ela gosta. Na classe média, de novo, o importante é a qualidade da roupa e se encaixar. Então, a pessoa quer colocar aquela roupa que vai se encaixar naquela ocasião, naquele grupo social que ela está indo. Então, é muito diferente nesse aspecto, por quê? Porque a pessoa de classe baixa, ela está preocupada em mostrar o estilo dela, não está muito importando com o grupo, né? Mas sim com a sua individualidade. Já na parte da classe média, as pessoas estão muito preocupadas em ter a roupa correta para que sejam aceitas naquele grupo, para que elas possam se encaixar naquele grupo, além da qualidade, como a gente já falou.
Então, a classe média, ela precisa atender às normas sociais para poder progredir. Ela quer se encaixar no grupo, ser aceita e poder progredir na vida. Já pessoas de classe alta, elas buscam roupas que representam arte. As marcas de grife importam muito, mas também não pode ser uma grife que todo mundo tem acesso, porque, como já dissemos, a exclusividade é muito importante. Então, não adianta ter aquela roupa de marca que toda a classe média tem acesso, mas eles buscam itens que sejam mais exclusivos, como eu falei do exemplo da bolsa e do relógio. Às vezes vão buscar marcas que não são tão populares, que não tenham em todos os lugares, que sejam bem exclusivas. Por exemplo, vocês podem aí pensar no Brasil, naquele shopping lá de São Paulo, shopping Guatemi, que tem algumas das lojas que tem lá, não tem em nenhum outro shopping do país, só vai ter naquele lugar específico. Então, as pessoas de classe alta, além de quererem, né, as roupas de grife, mas que seja uma expressão de arte, né? Por isso que a gente vê às vezes, né, nas passarelas, né, umas roupas super estranhas e a gente nem entende muito, porque eu também não sou de classe alta, né, pessoal? Então, essas pessoas vão buscar a exclusividade através das roupas, então tem que ser grifes mais exclusivas. Às vezes usam a expressão, né, de grifes mais pequenas, que são produzem poucas peças, que tem um estoque limitado, só produz uma peça uma vez na vida e não vai produzir nunca mais. Por quê? Porque aí gera de novo aquele sentimento, né, da exclusividade. De novo, então, a gente falando da parte social, as pessoas de classe baixa, elas estão buscando se incluir num grupo. Elas querem mostrar individualidade, né, através da roupa, igual falamos, mas elas também querem pertencer a um grupo. Na classe média, eles usam as roupas para serem aceitos no grupo que eles querem pertencer, mas eles estão buscando independência e autossuficiência. As pessoas de classe média não querem depender de um grupo específico, de uma pessoa específica para poder progredir. Ela vai buscar se encaixar, mas ela quer ser independente e autossuficiente. E as pessoas de classe alta? Na classe alta, a ideia é a exclusão. Ou você está dentro ou você está fora. Então, por isso que eu falo que os de classe média, às vezes, né, compram aquela bolsa para poder pertencer ao grupo, né, de classe alta, mas a classe alta ela tem os seus códigos. Ela tem como se fosse um grupo fechado de pessoas que fizeram um acordo ali das regras que eles vão seguir. Então não adianta a pessoa de classe média, novo rico, chegar com a sua bolsa naquela festa tal, né, que é de pessoas de classe alta, porque ela vai ser rechaçada. Ela não vai ser aceita. Por quê? Porque ela não é de uma família importante que veio de uma história de passado. Atualmente, isso até pode ter alguma mudança, mas sim é importante para essas pessoas que haja algum antepassado, alguma história, alguma tradição de família para que você esteja ali naquela festa. Não é só receber o convite e entrar. Eles vão querer saber, né, qual é a sua história. Não adianta só você mostrar o seu cartão de crédito, isso não vai servir. Falei aqui de forma figurativa, tá, pessoal? Mas eu acho que deu para entender o conceito, né? Então, essas pessoas de classe alta, de novo, elas querem a exclusividade. E para ser exclusivo, você tem que excluir uma grande parte, né, do resto da sociedade para que eles possam ter acesso ao exclusivo. Então, é ter acesso àquele hotel que 5 estrelas, que de novo você só vai conseguir ter acesso se você for indicado ou se você for de tal grupo social ou se você tiver o cartão de crédito X. Esse é o tipo de exclusividade, de conexão social que esse tipo de pessoa busca. E aí vamos falar de um outro tópico que seria destino e visão de mundo. Qual é o destino e visão de mundo das pessoas? Vou dar uma acelerada aqui, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e a gente já conclui. Tem mais 2 tópicos e a gente já conclui esse vídeo. Mas se você está gostando, já deixa seu like, me ajuda aí a compartilhar esse vídeo com mais pessoas e me fala se você concorda com o que já foi falado até agora, se realmente isso tem sentido para você, esse tipo de visão das 3 classes sociais em relação aos tópicos que já conversamos. Então, esse tópico agora é destino e visão de mundo. As pessoas de classe mais baixa, elas acreditam que você não tem controle sobre o seu destino. As coisas simplesmente acontecem e você não pode fazer nada. É aquela frase, a vida é assim.
Já na classe média, as pessoas acham que elas podem criar o seu próprio futuro. Então, as pessoas de classe média, elas acreditam que as escolhas vão determinar como elas vão ser no futuro, como elas constroem a sua vida. Então, as pessoas de classe média acreditam que se elas trabalharem duro e tiverem boas decisões, elas podem mudar o seu futuro. Então, o futuro está nas mãos delas. Já as pessoas de classe alta, elas acham que o destino está acompanhado de uma responsabilidade, ou seja, elas têm uma obrigação nobre. Como elas têm muito dinheiro, elas se veem também com muito mais pressão social e expectativas. Então, uma pessoa que nasceu na classe alta, né, às vezes ela já veio de uma família rica, os membros da família, né, as pessoas que são do convívio dela, elas vão esperar que essa pessoa também seja como os outros membros da família que prosperem. Então, há uma pressão social muito alta nessa pessoa para que ela continue o legado da família. Em termos de visão de mundo, as pessoas de classe baixa, elas têm uma visão mais local. Elas se preocupam mais com o que está passando ali na comunidade que elas moram, no bairro que elas moram, ou então na pequena cidade que elas moram. Então, essas pessoas, elas estão focadas no local. Já as pessoas de classe média, elas se preocupam mais com o que está acontecendo no país. Então, elas saem um pouco do local e já vão mais para o nacional, por dizer assim. Elas já têm uma visão um pouquinho mais ampliada, provavelmente porque também tem mais acesso a uma educação formal, então elas se preocupam mais com o nacional. Enquanto que as pessoas que são de classe alta, elas já estão se preocupando mais com uma visão internacional. Elas têm uma lente, né, para o mundo inteiro, o mundo como um todo. Pessoal, isso até pode mudar hoje em dia, porque com o acesso à internet, né, a gente vê aí o acesso das três classes sociais a notícias e a coisas do mundo inteiro, tá? Então, isso vem mudando com o tempo, essa parte de visão de mundo. Eu acho que isso aí já deu uma mudada, assim, mas ainda assim vejo que essa diferença de local nacional e internacional ainda existe. Então, eu falei com vocês que tinham mais dois tópicos e esse vai ser amor, família e humor. Então, vamos lá. Nas pessoas de classe baixa, a família tende a girar em torno da mãe, ou seja, uma família matriarcal. E a gente sabe disso porque, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, temos muitas famílias com mães solteiras. Então, a mãe passa a ser o centro daquela família de classe baixa. Já na família de classe média, em geral, tem menos mães solteiras, então o foco da família passa a ser o pai, ou seja, uma família patriarcal. E na família de classe alta vai ser quem? Depende de quem controla o dinheiro. Então vai depender de quem tem o dinheiro ali naquela família. Pode ser tanto matriarcal quanto patriarcal. E isso, gente, de novo, eu tô falando de médias, tá? De coisas que a gente vê na média. Não tô falando de uma família específica, uma cidade específica, um país específico. Isso aqui é uma média, tá? Não é para me cancelar aí por causa desse vídeo. É só para vocês terem uma ideia mais ou menos como que funciona o dinheiro em cada um dos assuntos, né, relacionados a essas três classes sociais. Falamos da parte de amor e família, vamos para a parte então de humor. Gente, até o humor muda nas classes sociais. Vamos lá então. As pessoas de classe mais baixa, as piadas giram em torno das pessoas e de sobrevivência. Então, são piadas que giram em torno da realidade da pessoa, né? Que é a realidade de sobrevivência e das pessoas que elas conhecem. Na classe média, o humor é mais situacional, ou seja, às vezes a pessoa quer falar, né, ali de uma situação que aconteceu no dia a dia dela. Então é diferente, é como se fosse aquelas séries de comédia, por exemplo, como aquela série que tinha no Brasil que era o Sai de Baixo. Então você pensa aí na pessoa de classe baixa sendo a grande família, lembra que tinha a grande família com o Augustinho? Pois é, o Augustinho Carrara, lembra? Pois é isso que eu tô falando, tá? Que é mais a parte de sobrevivência, o carro dele quebrou e aí dá um problema e aí dá risada por causa daquilo. Ou então, né, dava risada por causa das roupas dele, né, que ele era muito engraçado. E na parte de classe média era aquela parte situacional, que era aquele sai de baixo, como o Miguel Falabella, não sei se vocês lembram, que eles moravam num apartamento e tinha empregada e etc. E para a família de classe alta, o humor gira em torno de gafes sociais. Quem tiver aí uma série que pode me mandar, coloca nos comentários para mim para deixar como exemplo. Então, não é nem sobre a sobrevivência e as pessoas, tampouco é sobre as situações,
mas é sobre alguma gafe social que aconteceu. Quem tiver, então, um show, uma série que está lembrando, coloca aí para mim, para a gente poder fazer aqui uma discussão nesse vídeo. Então, pessoal, era isso. Eu achei que tinha mais um tópico, mas é só isso mesmo. Então, o último foi o humor. E para a gente concluir, eu queria deixar para vocês aqui uma lição: que o dinheiro molda os seus valores. Nossa, Viviane, então vou ficar rica e vou mudar, não vou ser mais eu? Não estou falando isso, eu estou falando o seguinte: você vai ser o que você sempre foi. Se você é uma pessoa boa, você vai continuar sendo bom, tendo dinheiro, mas você vai mudar o foco das suas necessidades, tá? Para quem já estudou, tem aquela pirâmide de Maslow que é muito interessante. Quando você atinge, né, todas as necessidades básicas, que são alimentação, segurança, moradia, você começa a ter outras necessidades, tá? Então aí você já teve aquele básico, né? Então você já atingiu aquele básico que você precisava, aí você vai para a segunda camada da pirâmide, tá? De necessidades de Maslow. Quem não entende o que é, coloca aí no Google que você vai encontrar essa pirâmide de Maslow, tá? Então a classe mais baixa ela estaria aqui na base da pirâmide tentando suprir as necessidades básicas, né? E depois você vai para a classe média que já vai ter outros tipos de necessidade, que é a aceitação, a progressão de vida, né, o planejamento do futuro, e a classe alta já está preocupada com outras coisas, como a exclusividade, o legado, o network, né, com a história, os antepassados que eles têm na família deles. Então, o objetivo aqui, gente, não é julgar ninguém, tá? Não estou falando que um é melhor ou pior do que o outro, mas é entender como que o dinheiro vai moldando esses valores, as coisas que você dá atenção quando você vai enriquecendo. E o mais legal de tudo é o seguinte, é você saber o que é importante para você. Eu sempre falo isso, né? Você saber quais são os seus valores, porque depois você começa aí a ganhar um dinheiro e acaba esquecendo, né, daquelas todas as pessoas que você tinha relações, né, quando você estava lá na classe baixa, né? Igual a gente deu o exemplo aqui. Será que se você chegar para a classe média, você vai deixar de se relacionar com aquelas pessoas? Será que se você subir da classe média para a classe alta, você vai começar a valorizar mais, deixar um legado? Olha só que interessante. Então vamos pensar sobre isso. Quais são os valores que você acha que não mudariam para você, tá? Quais são as bases, né, os fundamentos que não mudariam para você? Você ser uma pessoa generosa. Isso você pode ser em qualquer uma das classes sociais, classe baixa, classe média ou classe alta. E também pode não ser, né? Mas vamos colocar aqui do lado bom. Então você pode ser generoso, né, passando por todas as classes sociais. Mas o que você acha que você daria mais atenção? Se você começasse a fazer mais dinheiro, seria as roupas, a alimentação, ao invés de, né, de preocupar com a quantidade de comida, seria a qualidade, seria então a apresentação, né, se o restaurante está bonito, se o prato que te serviram tem ali uma folhinha, uma florzinha, né? Se ele foi bem feito, bem montado. Então deixa para mim aqui os seus comentários, eu vou adorar ver aqui o que vocês acham desse vídeo e compartilhe o vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal e assine as notificações para receber os avisos dos próximos vídeos. Muito obrigada, até mais.